Olá, konnichiwa, konbanwa, ohayou gozaimasu. A aula de hoje também será 3 palavras, que é onegai shimasu, arigatou gozaimasu, gomen nasai. 3 palavras, que é onegai shimasu, por favor, arigatou gozaimasu, obrigado, e gomen nasai, que é perdão, desculpa. Então, vamos começar pelo onegai shimasu, por favor, e vamos lá! Vamos começar por onegai shimasu. Onegai shimasu, que é por favor, né? Usa quando você vai pedir um favor à pessoa. Como eu disse no vídeo anterior, quando, né, você fala com os amigos, normalmente não precisa de formalidade, né? Então é só onegai. Eu creio que acho que até muitos brasileiros que moram aqui no Japão usam essa frase no dia a dia, né? Que é o nosso japonês, ou se disse portunês, né? Que mistura às vezes o japonês com o português, né? Às vezes tá falando em português, aí só pra pedir é onegai, né? Faz isso pra mim, né? Com os amigos pode ser só onegai. Agora, quando é com uma pessoa mais de idade ou mais com um cargo acima do seu, onegai shimasu. Tem que colocar o shimasu atrás, né? Porque é formalidade. E como eu falei no vídeo anterior sobre cumprimentos também, é a mesma coisa. Quando você vai pedir alguma coisa, sempre onegai shimasu. Curva um pouquinho, né? Que é respeito contra né, o seu próximo. Agora, vamos passar para o segundo. O segundo é arigatou gozaimasu. O arigatou não é que é complicado, mas ele tem mais algo que eu vou explicar, né, depois. Como eu disse no vídeo anterior, para amigos pode ser simplesmente arigatou. Arigatou. Obrigado. Acho que, né, como onegai, eu acho que muitos brasileiros que moram aqui no Japão também usam no dia a dia normal, assim, até com, né, com o próprio brasileiro. Ah, arigatou, né? Que, né, já tá tão acostumado aqui no dia a dia, né, que acaba usando, né, na conversa do dia a dia, arigatou. E a mesma coisa, quando vai falar com pessoas que é mais de idade ou que é, né, o seu chefe, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. E um ponto, arigatou gozaimasu, ele é usado pro presente. Por exemplo, você pediu pro seu chefe, por exemplo, pega pra mim aquela, né, pega pra mim aquela peça, ou tem essa peça, por favor. Aí o chefe vem e traz pra você. É no presente, no caso, né? Então, quando é assim, você fala, arigatou gozaimasu, que é gozaimasu. Agora, quando é alguma coisa, por exemplo, você visitou a casa de algum amigo seu que é japonês, né? Aí, pra você agradecer, por exemplo, obrigado pelo dia de hoje, muda um pouco o final, que fica arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Gozaimashita, né? Ele tem essa diferença. O mashita é passado, no caso, né? Então, obrigado por hoje, foi um dia muito bom. Quando você vai agradecer pelo que já passou, é arigatou gozaimashita, né? Tudo bem? Então, vamos passar para o terceiro. Agora, a terceira palavra é gomen nasai. Gomen nasai. Bom, o gomen nasai, ele não chega a ser tão formal. Então, assim, gomen nasai, né, é mais o básico dos brasileiros que quando vem aqui pro Japão, que vai usar japonês, né, usa bastante o gomen nasai.
Mas se for usar a palavra, né, mais assim, formal, vai ser sumimasen deshita. Sumimasen deshita. Que é desculpa por o que eu fiz, né? Desculpa por isso. Mas assim, eu acho que a maioria dos brasileiros que quando logo chegou aqui no Japão, acho que a maioria começou a usar o gomen nasai, que eu acho que é até mais fácil do que falar sumimasen, né? Mas os dois é o mesmo significado. Simplesmente muda com quem, né? Depende de quem você vai falar. Normalmente quando você pede desculpa para um amigo, assim, normalmente é só gomen. Gomen né? Gomen, né? E agora quando você vai falar com pessoas de mais de idade, com um chefe, gomen nasai. Eu ofereço a falar sumimasen deshita. Sumimasen deshita. Só que, às vezes, tem muitos brasileiros que acham a pronúncia um pouco difícil do sumimasen deshita. Então, não tem problema ser gomen nasai. Porque a maioria das fábricas que tem aqui no Japão, eles entendem, né? Quando o estrangeiro vem pro Japão e não sabe muito bem o japonês ainda na época, logo que chega. Então, mesmo se você falar gomen nasai, né? Os chefes não vão achar ruim. Tem chefe que, né? Vamos dizer, é chato e acha ruim. Mas a maioria não vai achar ruim, né? Então, não tem problema você falar gomen nasai. Mas não fale só gomen, como você fala com seu amigo. Sempre coloca o nasai, gomen nasai, né? Agora, se você vê que você tem a possibilidade, a capacidade de falar sumimasen deshita, né? Sumimasen deshita. Aí, vamos embora. Pode usar, né, o quanto você quiser, porque, né, todos nós falhamos alguma vez no trabalho, né, e surge alguma, né, vez que a gente tem que pedir perdão pro chefe ou pra, né, a pessoa que tá em comando lá. Então, né, sumimasen deshita, gomen nasai, tá? É o mesmo significado, tá? Só muda, né, o jeito que fala com quem vai falar. E não esqueçam que sempre que você for falar por favor, obrigado ou desculpa, perdão, que é onegai shimasu, arigatou e gomen nasai, sumimasen deshita. Não esqueçam que toda vez que você for falar isso, se for pessoas que tem mais idade do que você e é mais velho do que você e é alguém acima, né, de você, você sempre tem que curvar um pouco. É um respeito, né? Como eu falei no vídeo anterior, é um respeito contra seu próximo. E é isso. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. E aí, gostou das 3 palavras de hoje? Qualquer sugestão, escrevam embaixo nos comentários que eu vou estar lendo, tá? Vou estar respondendo se eu puder. E sugestões pro vídeo, falem que qualquer coisa eu coloque no próximo vídeo, tá? Bom, gente? E obrigado pelas visualizações e os comentários que vocês deram no vídeo anterior, tá? Muito obrigada, tá? Sou muito grata por isso e espero que vocês gostem desse vídeo também. Não esqueçam de dar o like e se inscrever no meu canal. Qualquer coisa é só escrever nos comentários, tá bom? O meu Facebook é só você ir lá e procurar Yoko Débora, tá? Que vai aparecer lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Qualquer coisa, manda mensagens, tá? De sugestões ou de o que você achou do vídeo, tá bom? Tá, por isso é só hoje e tchau, gente! Uma boa semana pra vocês e pra quem vai trabalhar, bom trabalho, tá, gente? Tchau, tchau! Sayonara!